Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que satisfação reencontrar o Roger Mello, ele é gerente-geral da divisão Consumer da Nave. Que legal a gente poder voltar a falar depois de tanto tempo e contar a história da empresa que você já me antecipou. Uma empresa de longo tempo e bastante ágil no mercado, não é isso, Roger? Muito obrigado a gente ter essa oportunidade. Oi, Xandó. Prazer é todo meu aqui. Realmente, já estava até com saudade de você, da gente tomar aquele café que de vez em quando É, tomávamos, né? Mas espero que daqui a pouco essa pandemia acabe, que a gente esteja aí todos vacinados e possamos nos encontrar novamente. Por enquanto, vamos falando aqui no virtual, mas é um prazer muito grande estar com você e com todo o seu público. não, muito legal mesmo. Puxa vida, para quem não conhece ou não conhece tanto, eu vou pedir para você fazer uma breve introdução exatamente sobre quem é a nave, ligado à empresa Data, enfim. Dá uma contextualizada, conta um pouquinho da história da empresa e a gente vai depois focar exatamente nos pontos que a gente tem para falar da nave hoje. Legal, vamos lá. A nave é a divisão gamer, né? Nasceu como sendo a divisão gamer de uma empresa nacional de tecnologia chamada Datem, né? Essa empresa é uma empresa ah, que já tem aí já vem de longa data. A Datem tem 20 anos de mercado, com o mesmo CNPJ. Eu costumo brincar que quando uma empresa no Brasil de tecnologia tem 20 anos de mercado, você pode acreditar, você pode confiar nela, porque ela vem fazendo um trabalho sério nesse mercado. E eu que já estou nele, eu não, né, Xandó, nós que estamos nesse mercado de tecnologia há tantos anos, já vimos muitas empresas nascerem e morrerem no meio do caminho, né? Então, a Datem é uma empresa nacional com 20 anos aí de mercado e sempre não é muito conhecida porque ela sempre teve um foco muito grande no segmento corporativo e principalmente no segmento governamental, né? Então, atendemos grandes clientes como Banco do Brasil, secretarias de Fazenda, Poder Judiciário, né? Mas isso nos limita aí em termos de conhecimento de marca, né? Então, a Datem não é uma marca tão conhecida no mercado consumidor, né? Com a necessidade e com a vontade da empresa em continuar expandindo no mercado, a Datem buscou, né, ver onde é que poderia haver esta expansão. Então, eu vim fazer parte da empresa justamente para desenvolver e trabalhar nessa expansão da empresa. E aí a gente fez pesquisa de mercado, fomos entender qual seria o foco que a gente poderia dar e definiu e decidiu criar esse segmento consumer, esse segmento com foco no mercado mais gamer, né? Em função dos números, em função do crescimento, em função do que poderia agregar para a empresa e do que a empresa podia também agregar para o mercado. É. Não, e esse segmento gamer, vocês não estão. Então, a nave focada no segmento gamer permite aplicações que extrapolam a isso, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas faz um panorama de qual é a linha da nave em relação a produtos gamer. Eu sei que vocês têm notebooks, desktops, inclusive lançamentos recentes. Faz um apanhado geral da linha de vocês e o que vocês têm de novidade aí. Nós nascemos, né, gamers, né? Então, quando a gente criou o projeto, fez todo o planejamento estratégico de desenvolvimento o business plan dessa área, né, a gente nasceu e trabalhando em cima do foco gamer. Mas a gente percebeu também que os nossos produtos, tanto notebooks como desktop, que a gente desenvolveu para o segmento gamer, são produtos de alta performance, que têm um apoio, que têm um interesse, né, muito grande em uma série de profissionais de mercado, né? Então, profissionais, por exemplo, que atuam no segmento de arquitetura, engenharia, edição de vídeo, edição de imagem e som de uma forma geral, né, fotos, tal, são pessoas que se interessam pelo tipo de equipamento gamer, porque são equipamentos que entregam altíssima performance, normalmente trabalham com processadores e placas gráficas muito fortes, né, de topo mesmo, né, e conseguem, por exemplo, viabilizar
tanto a parte de entretenimento, né, gamer, quanto a parte mais a profissional aí do dia a dia das pessoas. Não, sem contar que você me antecipou que essas soluções, esses equipamentos, eles têm dupla personalidade. Ele pode ser de dia sóbrio e de noite chocante para o gamer, né? É isso aí. A gente percebeu no desenvolvimento desses produtos, né, que existia esse tipo de interesse, né, que podia existir esse tipo de interesse e tal, através das nossas pesquisas, e a gente procurou desenvolver equipamentos, né, por exemplo, um notebook. Né? Notebook é um produto que hoje a gente vem trabalhando com a característica de ter produtos leves, né? Então a gente tem carcaças, por exemplo, de alumínio, tal, que introduz uma leveza nesse tipo de equipamentos, eles são mais finos, né? Mas ainda com o topo de linha em termos de processador e placa gráfica. Né? Esses produtos que a gente desenvolveu, então ele tem um design mais sofisticado, né? Não é aquele gamer antigão que tinha 2 toneladas, né? Era gigantesco, vermelho e preto, né? Não, são produtos sóbrios de alumínio, tem faixinha LED, né? Tem um teclado RGB e tal, mas que você pode personalizar. Né, customizar para você. Então, vamos imaginar o Xandó profissional durante o dia e o Xandó gamer à noite. Né? Então, o Xandó pega, através do software que acompanha esse notebook, ele desenvolve lá o profile do Xandó profissional, né? Onde ele fala, olha, eu quero o teclado aceso, mas eu quero o teclado aceso na cor branca. Né? Eu não quero a faixinha LED, por exemplo, piscando. Né? E o Xandó, o profile do Xandó Gamer, né? Ele, não, eu quero o meu teclado retroiluminado todo colorido, multicores, piscando, né? Com efeito wave, né? Com as faixinhas, por exemplo, brilhando também. E depois que ele desenvolveu, né, esses profiles, é só ele clicar um botãozinho e falar, não, agora eu vou trabalhar. Né? Xandó vai trabalhar, fazer uma entrevista lá com o Roger. Aí ele pega, aperta o botãozinho e o notebook está completamente sóbrio. Né? Chegou à noite em casa, Xandó vai jogar. Vamos para a jogatina. Aperta outro botãozinho, tudo pisca, é lindo, maravilhoso. Né? Então a gente teve o cuidado de desenvolver essa característica e esses pontos nos nossos produtos. Não, essa foi uma sacada muito, muito bacana, porque para quem faz um trabalho, por exemplo, como eu edito vídeo, eu tenho um desktop aqui e que ele precisa ser uma máquina com mais memória, um processador bacana, né, um monitor, também um monitor bacana associado, né? E as máquinas gamers, o que elas têm hoje em dia é exatamente tecnologia de ponta por tudo isso. O que mais estressa um PC ou um notebook hoje, não há dúvida, são os games, que cada vez mais demandam recurso, demandam processamento, parte gráfica também. Agora, falando nisso, vamos já emendar esse assunto. Vocês estão com um lançamento recente exatamente de desktops com tecnologia da AMD, que é uma coisa bastante importante, uma vez que a AMD vive uma fase muito feliz, né, em termos técnicos, em termos de projeto. Então comenta um pouco desse lançamento. Sem dúvida, Jandó. A AMD sempre foi um grande player de mercado. Né? Nós aqui na Nave temos relacionamento com todos esses grandes players. Né? Então, é importante que a gente diga que temos um excelente relacionamento, por exemplo, com Intel, com NVIDIA, com a AMD, com os fornecedores de motherboards também, né? Desenvolvedores dessas placas. E no caso específico da AMD, nós temos um super relacionamento com eles, somos excelentes parceiros, desenvolvemos uma série de coisas e lançamentos em conjunto. Né? E dessa vez, no finalzinho agora do ano passado, a AMD fez 2 lançamentos muito interessantes. Uma na linha de processadores, então ela lançou a linha 5000 de processadores para desktop e lançou a família 6000 de placas gráficas Radeon, onde ela introduziu pela primeira vez a tecnologia Ray Tracing, né, nas suas placas. O que a gente está fazendo agora é justamente transformando esse lançamento da AMD em realidade, né, e estamos lançando o Saturno AA10,
que é um desktop, né, onde ele é baseado no processador 5800X da AMD, Opa! um excelente processador que entrega uma performance maravilhosa e equipado com uma placa gráfica RX 6800 XT, que também entrega aí uma performance maravilhosa, né? E isso vem aí desse alinhamento que a gente tem com a AMD e com os outros fabricantes de tecnologia mundial. Não, puxa vida, e eu não posso deixar de lembrar, você, um executivo de uma carreira tão sólida, já trabalhou na AMD, já trabalhou na Intel, já trabalhou na Microsoft, então não é por falta de bons relacionamentos, né? E aproveitando já e emendando, uma coisa que você tem que contar, né? Eu preciso compartilhar isso com quem está nos assistindo. Você comentava comigo que a fabricação é realmente brasileira, mas não apenas se limita a montar partes, componentes relevantes também são feitos por vocês, né? Sem dúvida. Começando com relacionamento, eu acho que a minha passagem aí por Intel, AMD, Microsoft realmente ajuda como um todo aí no relacionamento do dia a dia com esses players e faz com que a gente consiga trazer, por exemplo, para uma fabricante local de tecnologia, tudo que eu já vivi, por exemplo, nesses outros players. Então, eu sei como eles operam, como eles funcionam, qual é o interesse. Com isso, a gente consegue desenvolver muita coisa boa juntos, né? E tem sido assim com todos eles, né? Tem sido assim com Intel, com AMD, com NVIDIA, com todos eles. Isso tem sido muito, muito legal. Em termos de desenvolvimento de tecnologia local, o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Nesses nossos 20 anos aí, é bom a gente salientar que a gente tem 3 escritórios regionais no Brasil, né? Um em São Paulo, um em Recife, outro em Salvador, e temos 2 fábricas, né? Uma fábrica de computadores mesmo, né? E uma outra fábrica com outro parceiro, que é uma fábrica de boards, de placas, né? Com isso, a gente consegue desenvolver e produzir no Brasil as nossas próprias motherboards, as nossas próprias memórias, as nossas próprios SSDs, né? Tudo isso é desenvolvimento próprio da nave Datem, né? Porque nós temos, por exemplo, a nossa fábrica de computadores é uma fábrica que está em Ilhéus, né? Por ser um polo por haver lá um polo de tecnologia com incentivo do governo. E ser e é uma fábrica que tem uma área útil de 25 mil metros quadrados. Um alqueire. É grande o negócio. Com uma grande área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma área de engenharia que se relaciona com todos esses players, com uma série de fornecedores internacionais, né? Onde a gente desenvolve, por exemplo, junto com um fornecedor internacional de motherboard, o design da placa, o que vai na placa, o que não vai na placa. Com isso, a gente consegue customizar todo o design da placa que a gente faz e monta, né, e fabrica aqui no Brasil, né? Com isso, a gente ganha e traz para o consumidor final uma coisa que é bem bacana, que é o nosso compromisso de ter o melhor, né, da tecnologia com o melhor custo-benefício, né? Então, a gente agrega esse desenvolvimento, essa produção local, né, para entregar esse custo-benefício interessante aí com o topo de tecnologia nos nossos produtos. Puxa vida, muito interessante. E agora, a gente não pode encerrar essa conversa sem você contar também, que também é um diferencial, para mim, realmente isso é bastante notável. Vocês têm uma relação muito próxima com a comunidade de gamers, né, influenciadores, mas não só no sentido do consumidor, como eles inclusive ajudam vocês a melhorar produto. Vamos contar essa história. Essa é uma coisa bem bacana que a gente vem trabalhando desde lá do começo, né? Quando a gente começou a nave, a gente desenhou aí o business plan e tinha uma série de insights, uma série de pensamentos, e a gente procurou ratificar
esses insights, por exemplo, toda a pesquisa que a gente tinha feito, através de um workshop com influenciadores e gamers, né? Então a gente foi, de fato, ouvir o mercado, ouvir o influenciador, ouvir o gamer, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, né? E ouvimos em todos os aspectos, né? No que diz respeito, por exemplo, à marca, né? Até no que diz respeito à tecnologia em si. Né? Então, por exemplo, na questão de marca, né? A gente já tinha esse insight e sabia que a marca Datem, por exemplo, com o seu perfil mais tradicional, mais corporativo, né? Não falaria bem com esse consumidor final gamer. Então, a gente foi desenvolver uma nova marca com detalhes que foram incorporados e ouvidos nesse workshop. Né? Então, por exemplo, olha, não pinta essa nova marca de verde e amarelo não, porque a gente não gosta. Né? Porque às vezes a empresa nacional acha que é nacional, tem que ter verde e amarelo, né? Tem que ser Carmen Miranda. Não, não é. Né? Então a gente ratificou uma série de local de fala, como funciona e tudo mais. Aí, em termos de tecnologia, né, ouvimos o que os consumidores queriam e ouvimos coisas muito legais, como, por exemplo, olha, o Brasil é um país muito, muito quente, né? O Brasil é um país que tem muita poeira, né? Então vocês têm que lidar com isso. Então, por exemplo, todos os nossos desktops, né, são equipados com filtro de poeira, ou seja, se você mantiver o seu desktop fechado, você tá certo que ele tem uma lateral de vidro ou acrílico, você pode abrir e tudo mais. Mas se você não quiser abrir, né, e mantê-lo fechado, o ar que entra no desktop passa necessariamente por um filtro de poeira e o seu desktop vai estar sempre limpinho lá dentro. Né? Uma outra coisa é, em termos de notebook e levando em consideração essa característica do país ser quente, né, a gente foi atrás de desenvolver um notebook que fosse fino, bonito, leve, com o topo da tecnologia, mas que não esquentasse, né? Tanto assim, claro, todo equipamento esquenta porque você tem um senhor processador e uma senhora placa gráfica lá dentro, isso dissipa calor. Mas nós procuramos ver qual seria a melhor forma de fazer com que essa tecnologia tivesse embarcada e fosse confortável ao uso das pessoas. Então, todos os nossos notebooks, por exemplo, têm dupla ventilação, né? Tem duplo fã interno. A gente procurou trabalhar com aberturas que favorecessem a saída do ar quente para que o computador fosse confortável ao uso. Né? Outras coisas, né, que depois que a gente lançou, por exemplo, o produto no mercado, o site e tal, começamos a receber uma série de questionamentos que, poxa, mas eu queria saber sobre a tela que vai nesse notebook, quantos hertz, de quanto hertz é a tela, né? Qual é o pixel não sei das quantas, quantos RGBs, né? Uma série de perguntas detalhes. Bem técnicas, né? Bem técnicas e que, num primeiro momento, a gente não tinha incorporado no site. Né? Passamos a incorporar essas informações, né, na característica de produto, nas páginas de venda, tal, para que o consumidor se sentisse confortável com aquilo que ele está comprando. Né? Sem dizer que, por exemplo, a gente foi o primeiro a lançar um notebook com processador da série 4000 da AMD no Brasil. Né? E lançamos esse notebook que foi muito bem aceito pelo mercado, e de repente o pessoal estava perguntando, poxa, mas vocês estão trabalhando com memória de 299 e a gente queria uma memória de 3200, então agora também a gente já está incorporando as memórias de 3200 nesses equipamentos. Então a gente tem lidado muito com esses consumidores, ao ponto, Xandó, olha que bacana, de durante esse processo a gente perceber, né, que a gente não estava falando bem a língua do consumidor e a gente chegou a trocar o nosso atendimento por gamers.
né? Então, hoje, né, quando o pessoal liga para o suporte e acaba falando lá com o nosso suporte de pré-venda ou de pós-venda, né, é um gamer que está ali, é um cara que joga, que gosta de jogar, que sabe como funciona, né, que jamais vai perguntar, por exemplo, para o gamer se o notebook dele ou se o desktop dele está ligado na tomada, né? Porque se você perguntar isso, você maltrata o gamer. Então, É, é um cara que sabe falar com o gamer, né? É uma pessoa, são pessoas que têm condições de falar, né? E quando a gente chega aí nos influenciadores, por exemplo, né? A gente tem feito um trabalho grande com esse pessoal, e com todo o ecossistema, né, do mercado. Então, a gente vem patrocinando, por exemplo, disputas, né, campeonatos, a gente vem falando e interagindo com os usuários finais, os gamers, através desses influenciadores, sorteando brinde, pedindo opinião, fazendo reviews, né? Por exemplo, a gente patrocinou um campeonato feminino, porque nesse segmento também de gamers existe aí algumas críticas, às vezes, às meninas. Então, patrocinamos um campeonato feminino, patrocinamos campeonatos regionais, porque todo mundo se preocupa muito, né, com o campeonato que é jogado lá pelos grandes times, né, pelos pro players. Mas a gente está ajudando também o second tier a se formar, né? Então, por exemplo, a gente patrocinou um campeonato nordestino de LoL, onde foi um campeonato todo executado aí no Nordeste, uma liga do Nordeste com jogadores, né, de vários estados diferentes, que foi um absoluto sucesso, que o pessoal entrou, participou, gostou, né? E com isso você vai incentivando todo esse ecossistema a crescer, né? Tanto na linha gamer do cara que é o pro player, mas como, por exemplo, com outras atividades do mercado. Por exemplo, a gente lançou um notebook de o que você faz para ser um streamer, né? Como é que você joga e fala sobre o que você está fazendo, tal. Então, é dando um uma série de e-book, né? dicas. É um e-book que você Um pode e-book, é. baixar no site navigamer.com.br, né? Ó, vou É um colocar o e-book. URL aqui exatamente para o pessoal poder visitar e ter acesso. Ótimo, ótimo, porque a gente tem feito um trabalho muito bacana com esse ecossistema todo, e o que tem sido muito bom, a gente tem sido reconhecido por isso, né? As pessoas estão falando, a gente tem uma série de agradecimentos no site, nas nossas redes sociais, pelo que a gente está entregando em termos de tecnologia, em termos de custo-benefício, em termos de atendimento. Claro, nem tudo são flores o tempo todo, né? A gente recebe críticas também. Mas, como eu disse, essas críticas são ouvidas, né? E são Sim. tratadas e voltam para esses consumidores. Não, puxa vida, essa parte da comunicação, né? Com os gamers, com os influenciadores, eles estarem ajudando, participando do atendimento, vocês chamarem essas pessoas para trabalhar, é fantástico. Roger, o nosso tempo explodiu, né? A conversa aqui é uma delícia, a gente poder contar. A gente vai ter que marcar novas conversas com a nave, com a Datem, né? Eu gostaria que a gente pudesse realmente tomar aquele café presencial. A vacina parece que está lá na esquina, aí uma hora ela vai chegar até a gente, né? Vamos voltar a conversar, quem sabe presencialmente, tomando um cafezinho face a face aí? Vamos, com certeza. Pena que foi tão rápido, né? Tem muita coisa bacana. O papo com você é maravilhoso, Xandó. Fico muito Muito feliz obrigado. e já está convidado para a gente tomar um café assim que a gente puder se encontrar novamente. Tem que Tá? poder, com certeza. Sim, sim, assim que a gente for vacinado aí, estiver podendo se encontrar de novo, vamos tomar aquele café. O papo com você é sempre maravilhoso, o papo com seu público também é muito legal. Obrigado, Fico obrigado. feliz de estar aqui, obrigado pelo tempo. Pena que é tão pouco, né? A gente poderia ficar aqui conversando horas. Para ficar com um gostinho de quero mais e fazer o próximo, é essa que é a ideia. Ótimo, ótimo. Estou à sua disposição, podemos falar quando você quiser. Maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Roger Mello. Ele é gerente geral da divisão Consumer da Nave. Super obrigado, Roger. E permaneça bem e seguro e vamos voltar a conversar. Até lá. Até lá, vamos sim. Obrigado.
Fica seguro aí você também.